Em uma mansão silenciosa, um homem preso a uma cadeira de rodas achava que tinha perdido tudo. Num anexo simples, uma mãe solo lutava para salvar o filho do desânimo. Entre banhos, palavras duras e gestos inesperados, dois mundos se encontraram e mudaram para sempre. Quando o amor nasceu no lugar mais improvável, até as paredes frias voltaram a ter vida. Antes de descobrir essa história incrível, já se inscreve no canal para não perder mais nenhum relato top. As mãos de Clara tremiam, não de frio, mas de um desespero gélido que lhe subia pela espinha. Sobre a mesa de fórmica, as contas se empilhavam como um monumento à sua ruína. Aluguel atrasado, luz, água, o cartão de crédito estourado e, pior, a mensalidade da creche de Léo, seu pequeno de 5 anos, que dormia alheio no quarto ao lado. Havia uma notificação de despejo, um papel amarelado que parecia gritar sua falha. 3 meses haviam se passado desde que a demissão do hospital, onde dedicara anos como auxiliar de enfermagem, a jogara em um abismo. Cortes de orçamento, disseram. Mas para Clara soou como o fim de tudo. Ela se sentia sozinha no mundo. Sem família por perto, sem um tostão no bolso e com a responsabilidade de um filho que dependia unicamente dela. O choro, há muito contido, ameaçava vir à tona, mas a imagem de Léo, seu raio de sol, a impedia. Ele merecia mais do que a miséria que a vida teimava em lhe oferecer. Foi então que o anúncio, um sussurro de esperança em meio ao caos, chegou aos seus ouvidos por uma antiga colega. Um trabalho inusitado, bem remunerado, mas com exigências que fariam muitos recuarem. Cuidar de um milionário paraplégico, recluso em sua mansão, conhecido por sua rigidez e por não suportar qualquer vestígio de pena. A princípio, Clara hesitou. Sua experiência era com pacientes em ambiente hospitalar, não com a intimidade de um lar particular, muito menos um tão opulento e, diziam, sombrio. Mas a fome de Léo e o peso das dívidas falaram mais alto. Não havia escolha. A mudança foi rápida, quase um voo para longe da realidade que a sufocava. A mansão, imponente e cercada por muros altos, parecia um castelo de contos de fadas, mas com uma aura de melancolia. O anexo, onde ela e Léo se instalariam, era espaçoso e confortável, um luxo que Clara jamais imaginara. Mas o luxo vinha com um preço. A presença constante de um homem que parecia ter erguido muros ainda mais altos ao redor de si. Arthur Almeida. O nome ecoava na mansão como um trovão distante. Antes, um empresário atlético, dinâmico, que comandava impérios, com a mesma facilidade com que escalava montanhas. Agora um homem preso a uma cadeira de rodas, a uma rotina de fisioterapia e negócios à distância, com o orgulho ferido exposto em cada olhar gélido. O primeiro encontro foi um choque. Clara esperava um paciente, encontrou um general. Arthur, sentado em sua cadeira motorizada, observava-a com olhos que pareciam perfurar sua alma. Não havia um pingo de compaixão em seu olhar, apenas uma frieza calculada. As instruções foram dadas de forma concisa, quase robótica. Horários, medicamentos, higiene pessoal, fisioterapia. Tudo milimetricamente detalhado, sem espaço para improvisos ou Deus a livre para a menor demonstração de empatia. Não preciso de pena, senhorita. Preciso de eficiência, ele declarou, a voz grave e sem emoção, cortando qualquer tentativa de Clara de ser minimamente acolhedora. Ela engoliu em seco, assentindo. Ali ela não era uma cuidadora. Era uma máquina a serviço de um homem que havia perdido a liberdade do corpo, mas não a do comando. Os primeiros dias foram uma batalha. Arthur era exigente, impaciente. Cada movimento de Clara era escrutinado, cada detalhe de seu trabalho criticado. O banho, um momento de extrema vulnerabilidade para ele, era conduzido com uma atenção quase palpável. As toalhas, ele exigia, deveriam estar na temperatura exata. A água nem 1 grau a mais, nem 1 a menos. Reclamações ríspidas eram a trilha sonora de seus dias. Clara se desdobrava, alternando entre a rigidez profissional que ele exigia e a paciência que a maternidade lhe ensinara.
Léo, alheio à tensão que pairava sobre a casa principal, explorava o vasto jardim. Seus risos infantis, antes abafados pelas paredes do pequeno apartamento, agora ecoavam livremente pelo gramado verde. Era a única luz em meio àquela atmosfera pesada. Em um fim de tarde, enquanto Clara ajudava Arthur a se transferir da cadeira para a cama, um movimento desajeitado fez com que um de seus livros caísse no chão. Era um álbum de fotografias antigas, e uma das imagens, de um Arthur jovem e sorridente em uma trilha de montanha, se desprendeu. Clara se abaixou para pegar, e seus olhos se cruzaram com os dele. Por um instante fugaz, a frieza deu lugar a um olhar perdido, quase melancólico, fixo na foto. Era uma fissura minúscula, mas Clara anotou. No dia seguinte, enquanto Léo corria pelo quintal perseguindo uma borboleta, Arthur estava em sua cadeira, perto da janela do escritório. Clara o observou de longe, enquanto arrumava alguns papéis. Um sorriso contido, quase imperceptível, brotou nos lábios de Arthur, enquanto ele via o menino. Não era um sorriso de alegria, mas de uma estranha e contida ternura. Clara sentiu um arrepio. Era como se, por um segundo, o homem por trás da armadura de gelo tivesse se revelado. A noite caía e a rotina de Arthur se encerrava. Clara o ajudou a se ajeitar para dormir, administrando os últimos remédios. O silêncio era denso, pontuado apenas pelo som da respiração dele. Quando Clara se virou para sair, uma voz baixa, quase um sussurro, a deteve. "Obrigado, senhorita." A palavra era simples, mas o tom, desprovido de qualquer aspereza, pegou Clara de surpresa. Ela se virou, mas Arthur já havia fechado os olhos como se o breve momento de humanidade tivesse sido demais para ele. Clara ficou ali por um instante, absorvendo aquele obrigado. Era um começo, talvez. Um começo difícil, doloroso, mas um começo. Ela não estava ali por mais nada além de dinheiro, mas algo lhe dizia que aquela mansão e o homem que a habitava guardavam segredos que o dinheiro jamais poderia comprar. E ela, Clara, estava prestes a descobri-los. O obrigado de Arthur ecoou na mente de Clara, muito depois que ela deixou o quarto dele. Não era apenas uma palavra, era uma fresta, um vislumbre de algo além da rigidez que ele exibia. Na manhã seguinte, ela observou-o com uma atenção renovada. Seus movimentos ao ajudá-lo a se vestir, ao preparar seu café da manhã, eram agora acompanhados por uma percepção aguçada das pequenas manias. O jeito como ele franzia a testa ao ouvir um barulho inesperado. A forma como seus olhos se fixavam no jardim, como se buscassem algo que havia perdido. Clara começou a entender que a frieza de Arthur não era apenas arrogância, mas uma armadura forjada pela dor e pelo orgulho ferido. Ele não queria ser visto como fraco, como inválido. E Clara, com sua intuição aguçada, percebeu que a melhor forma de alcançá-lo não era com compaixão, mas com respeito. Ela deixou de lado qualquer vestígio de pena em seus gestos, tratando-o com a mesma dignidade que trataria qualquer outro homem, independentemente de sua condição física. Seus comandos eram seguidos com eficiência, mas também com uma calma que parecia desarmar a tensão no ar. Os dias se transformaram em semanas, e a rotina começou a se moldar a um ritmo mais humano. Arthur ainda era exigente, mas suas ordens, ríspidas, começaram a dar lugar a um tom mais neutro, quase resignado. Clara, por sua vez, aprendeu a antecipar suas necessidades, a reconhecer a angústia escondida por trás de um suspiro ou de um olhar distante. Ela percebeu que as dores que ele sentia não eram apenas físicas. Havia fantasmas em sua mente, ecos de uma vida que ele acreditava ter perdido para sempre. Léo, com sua energia inesgotável, tornou-se um elemento imprevisível na mansão. Seus brinquedos espalhados pelo gramado, seus desenhos coloridos que, por vezes, Clara deixava escapar para o escritório de Arthur, eram pequenos atos de rebeldia infantil contra a seriedade do lugar. Arthur, a princípio, ignorava a presença do menino, mas Clara notava os olhares furtivos. Um dia, enquanto Léo tentava sem sucesso empinar uma pipa no vasto campo de futebol abandonado nos fundos do jardim, Arthur estava em sua cadeira, na varanda.
Clara ouviu observar a cena, e um leve tremor passou por seus lábios. Não era um sorriso, mas algo próximo a isso. O campo de futebol, antes um espaço morto de grama alta e silêncio, começou a ganhar vida. Léo corria por ele, chutando uma bola imaginária. E seus risos, puros e despreocupados, preenchiam o ar. Clara, ao lado de Arthur, percebia que o homem que só se via como inválido começava a ver que ainda era capaz de influenciar o mundo. Não mais com as pernas, mas com a presença, com a capacidade de observar a vida que se desenrolava ao seu redor, trazida por um menino que não sabia o que era pena. Certa tarde, enquanto Clara organizava a biblioteca de Arthur, ela encontrou um livro de contos infantis. Léo, que estava com ela, pegou-o e seus olhos brilharam. "Você pode ler para mim, mamãe?" ele pediu. Arthur, que estava em sua cadeira lendo um relatório de negócios, fez um movimento quase imperceptível. Clara hesitou, mas a curiosidade de Léo era contagiante. Ela começou a ler, a voz suave preenchendo o silêncio da biblioteca. Arthur não ergueu os olhos do relatório, mas Clara percebeu que a leitura o havia fisgado. O ritmo de sua respiração mudou, e a tensão em seus ombros pareceu diminuir. Os desenhos de Léo, antes restritos ao anexo, começaram a aparecer no escritório de Arthur. Um dia, Clara encontrou um boneco de palito com um sorriso torto, preso com fita adesiva na lateral da mesa de trabalho de Arthur. Ela esperava uma repreensão, mas Arthur apenas o olhou, um brilho quase divertido nos olhos, antes de voltar aos seus papéis. Eram retratos de uma família que ninguém ousava admitir que estava se formando. A cumplicidade entre Clara e Arthur crescia em pequenos gestos. Um olhar de compreensão quando ela sabia exatamente o que ele queria, antes mesmo que ele pedisse. Um aceno de cabeça em aprovação quando ela sugeria uma nova rota para a fisioterapia. Ele, por sua vez, começou a respeitar a mulher que não o tratava como um coitado, mas como um ser humano completo, capaz de erros e acertos, de força e fragilidade. Clara, que começou ali por dinheiro, dava banho, administrava remédios, acalmava dores físicas e, sem perceber, também os fantasmas que assombravam Arthur. Ela aprendia a entender suas manias, a reconhecer a angústia escondida atrás das ordens secas. A mansão, antes um mausoléu de silêncio e orgulho, começava a respirar. Os ecos dos risos de Léo, os sussurros de Clara lendo para ele e até mesmo a presença, mais leve de Arthur, transformavam o ambiente. A vida, antes aprisionada, encontrava pequenas frestas para entrar. E Clara, que veio apenas pelo salário, sentia que algo mais profundo a estava prendendo aquele lugar e aquele homem. O dinheiro ainda era a razão, mas já não era a única. A mudança na atmosfera da mansão era sutil, quase imperceptível para um observador externo. Mas para Clara, que vivia imersa naquela rotina, era como a brisa que anuncia a primavera. Arthur, embora ainda reservado, demonstrava pequenos sinais de abertura. Um bom dia que não era apenas formalidade, um olhar que se demorava um pouco mais, como se buscasse algo além do profissionalismo. Clara sentia que estava caminhando em um terreno delicado, onde cada passo precisava ser calculado para não derrubar os muros que Arthur tão cuidadosamente havia construído ao redor de si. Um dia, enquanto Clara ajudava Arthur em sua sessão de fisioterapia, ele soltou um gemido de dor. Era um som raro, pois Arthur costumava suportar a dor em silêncio. Clara parou, preocupada. "Está tudo bem, Sr. Arthur?" perguntou a voz suave. Ele balançou a cabeça, os dentes cerrados. "É só a perna", murmurou. Clara, com a experiência de anos em enfermagem, sabia que a dor crônica era exaustiva, não apenas fisicamente, mas mentalmente. Ela pegou uma toalha quente e a colocou cuidadosamente sobre o músculo contraído. Arthur a olhou surpreso. "Não é necessário", ele disse, mas não a impediu. Clara continuou a massagem suave, sentindo a tensão nos músculos dele. O silêncio se instalou, mas desta vez não era um silêncio hostil, e sim um de aceitação. Quando terminou, Arthur fechou os olhos por um instante. "Melhor",
ele admitiu, a voz um pouco mais relaxada. Foi um pequeno triunfo para Clara, um sinal de que a barreira do orgulho estava começando a ceder. Léo, por sua vez, continuava a ser o catalisador da vida na mansão. Sua inocência e curiosidade eram uma força da natureza. Ele havia descoberto o campo de futebol abandonado no fundo do jardim e passava horas ali, imaginando jogos e gols. Um dia, ele se aproximou da varanda onde Arthur costumava ficar. Senhor Arthur, o campo é muito grande para eu jogar sozinho. O senhor não quer jogar comigo? Léo perguntou com a espontaneidade de uma criança que não vê barreiras. Clara prendeu a respiração, esperando a reprimenda de Arthur. Mas, para sua surpresa, Arthur apenas olhou para o menino, um brilho diferente nos olhos. Eu não posso, Léo, ele respondeu, a voz mais suave do que o habitual. Mas você pode me contar como foi o jogo. E assim, uma nova rotina se estabeleceu. Léo vinha contar a Arthur sobre seus jogos no campo, descrevendo lances imaginários e gols espetaculares. Arthur ouvia por vezes com um leve sorriso, por vezes com um olhar distante, como se as histórias de Léo o transportassem para um tempo em que ele também corria livremente. Clara observava a interação, emocionada. O menino, com sua curiosidade infantil, virava ponte entre os dois, levando vida a um lar que estava morto de silêncio. O escritório frio de Arthur também começou a mudar. Um dia, Léo desenhou um retrato de si mesmo, de Clara, e de um boneco de palito que ele chamou de Senhor Arthur, todos de mãos dadas. Clara, hesitante, mostrou o desenho a Arthur. Ele o pegou, examinou-o com atenção e, para a surpresa de Clara, pediu que ela o prendesse na parede, ao lado de um mapa mundi. O desenho infantil, com suas cores vibrantes, era um ponto de luz em meio à sobriedade do ambiente. Era um retrato de uma família que ninguém ousava admitir que era real. A cumplicidade entre Clara e Arthur se aprofundava. Ela percebia que ele confiava nela, não apenas como profissional, mas como alguém que o entendia sem julgamentos. As conversas, antes restritas a assuntos práticos, começaram a se estender. Ele falava de seus negócios, de seus desafios, e Clara ouvia, oferecendo uma perspectiva diferente. Por vezes um conselho simples, mas sensato. Uma tarde, uma tempestade violenta caiu sobre a cidade. O vento uivava, a chuva batia nas janelas com força e a energia elétrica falhou, mergulhando a mansão na escuridão. Arthur, que estava no andar de cima, precisava de seus remédios. Clara pegou uma lanterna e os medicamentos, mas Léo, assustado, com os trovões agarrou-se à sua perna. Não me deixe sozinho, mamãe, ele choramingou. Clara hesitou. Arthur não gostava de interrupções, muito menos de crianças em seu espaço pessoal. Mas o medo de Léo era palpável. Venha, meu amor, vamos rapidinho, ela sussurrou pegando a mão do filho. Eles subiram as escadas, os trovões ressoando como canhões. Ao entrar no quarto de Arthur, Clara acendeu a lanterna. Arthur estava sentado na cama, a expressão tensa. Senhor Arthur, trouxe seus remédios. Léo ficou com medo da tempestade. Clara explicou, apontando para o filho que se escondia atrás dela. Arthur olhou para Léo e, pela primeira vez, Clara viu um lampejo de algo que se assemelhava à preocupação em seus olhos. Venha cá, garoto, ele disse, a voz surpreendentemente gentil. Léo, hesitante, se aproximou da cama. Arthur abriu os braços e o menino, sem pensar duas vezes, aninhou-se no colo dele. Clara observou a cena, o coração apertado. Arthur, o homem rígido que dispensava qualquer demonstração de pena, agora segurava Léo em seus braços, acariciando seus cabelos. O som dos trovões continuava, mas dentro do quarto, um novo som surgiu. O riso de Léo. É o boliche nas nuvens. Mamãe! Léo exclamou apontando para o céu. Arthur o olhou confuso. Boliche nas nuvens? Ele perguntou. Léo assentiu. Sim, os anjos estão jogando boliche lá em cima, por isso faz esse barulhão. Arthur soltou uma risada genuína, que Clara nunca tinha ouvido antes. Era um som rouco, mas cheio de vida. Ele começou a inventar histórias sobre os anjos jogadores de boliche, e Léo o ouvia, os olhos arregalados de admiração.
Clara sentou-se na poltrona, observando a cena, as lágrimas silenciosas escorrendo pelo seu rosto. Entre trovões, risadas e histórias de boliche nas nuvens, nascia uma cumplicidade inesperada. A mansão, por uma noite, deixou de ser uma prisão e se tornou um lar, aquecido pela luz de uma lanterna e pela inocência de uma criança. E naquele momento, Clara soube que o que ela encontrava ali era muito maior do que o dinheiro. A manhã seguinte à tempestade trouxe consigo uma leveza que Clara nunca imaginara possível dentro daquelas paredes. O sol entrava pelas janelas, iluminando os corredores e dissipando a melancolia que antes parecia impregnar cada canto. Arthur, embora não fizesse menção direta à noite anterior, estava diferente. Havia um brilho mais suave em seus olhos, uma postura um pouco menos tensa. Léo, por sua vez, falava animadamente sobre o boliche nas nuvens e os anjos jogadores, e Arthur ouvia com uma paciência que surpreendia Clara. A partir daquele dia, a presença de Léo na vida de Arthur se tornou mais constante e, de certa forma, mais aceita. O menino, com sua curiosidade inata e sua capacidade de ver o mundo com olhos puros, era uma ponte que Arthur não percebia estar construindo. Ele começou a chamar Léo para brincar no jardim, observando-o do alto da varanda, por vezes até sugerindo jogos simples que o menino pudesse inventar. O campo de futebol abandonado, antes um símbolo da inatividade de Arthur, voltou a ter risos de criança, e Clara, ao ver a cena, sentia o coração aquecido. O escritório de Arthur, antes um santuário de seriedade e negócios, ganhou um toque de vida infantil. Além do desenho de Léo, outros rabiscos coloridos começaram a aparecer, presos com fita adesiva em lugares estratégicos. Um sol sorridente na lateral do monitor, um carro de corrida imaginário na estante de livros. Eram pequenos atos de invasão, mas Arthur os tolerava. E Clara percebia que, no fundo, ele até gostava. Eram retratos de uma família que ninguém ousava admitir que era real. A relação entre Clara e Arthur também se aprofundava. As conversas se tornaram mais pessoais, embora ainda com a cautela que a situação exigia. Ele começou a compartilhar mais sobre seu passado, sobre a vida que levava antes do acidente. Falava de suas viagens, de seus projetos, da adrenalina das montanhas que escalava. Clara ouvia, sentindo a dor velada em suas palavras, a saudade de uma vida que parecia tão distante. Ela, por sua vez, falava um pouco sobre sua vida antes do hospital, sobre a dificuldade de ser mãe solteira, sobre seus sonhos e medos. Um dia, enquanto Clara o ajudava a se vestir, Arthur a surpreendeu com uma pergunta. — Você se arrepende de ter vindo para cá, senhorita Clara? Clara hesitou. O dinheiro era a razão inicial, a única razão. Mas agora, olhando para Arthur, para a cumplicidade que havia se formado, para a alegria que Léo encontrava ali, a resposta não era tão simples. — Não, senhor Arthur, ela respondeu, a voz firme. Não me arrependo. Ele a olhou nos olhos, e Clara sentiu um calor diferente naquele olhar. Era gratidão, talvez, ou algo mais profundo que ela não conseguia decifrar. Aos poucos o homem rígido cedia. Ele convidava Léo para brincar, não apenas observando, mas interagindo, fazendo perguntas sobre seus jogos, sobre seus desenhos. Um dia, enquanto Léo estava no colo de Arthur, assistindo a um desenho animado, o menino, com a inocência que lhe era peculiar, perguntou: — Senhor Arthur, o senhor é meu amigo? Arthur sorriu, um sorriso genuíno que Clara raramente via. — Sim, Léo, sou seu amigo. Clara sentiu um nó na garganta. Era mais do que amizade. Era um laço que se formava, invisível, mas poderoso. Em uma tarde chuvosa, Arthur estava mais melancólico que o normal. Clara percebeu a mudança em seu humor e, após a fisioterapia, perguntou se ele queria conversar. Ele hesitou, mas depois, como se uma barreira tivesse sido derrubada, começou a falar. Confidenciou feridas antigas, uma dor que parecia nunca cicatrizar. Falou sobre uma noiva, uma mulher que ele amava profundamente, que o abandonou quando soube que ele jamais voltaria a andar. A voz de Arthur era embargada, e Clara sentiu a profundidade de sua mágoa. Ela não conseguiu lidar com isso. Ele disse:
os olhos fixos em um ponto distante, com a ideia de ter um homem que não podia mais ser o que ela esperava. Clara ouviu em silêncio, o coração apertado. Ela entendia a dor do abandono, a sensação de ser insuficiente, mas ela também via a força de Arthur, a resiliência que o mantinha de pé, mesmo que em uma cadeira de rodas. Ela perdeu muito mais do que o senhor Arthur, Clara disse, a voz suave, mas firme. Perdeu a chance de conhecer o homem forte e resiliente que o senhor se tornou apesar de tudo. Arthur a olhou, surpreso com suas palavras. Havia um brilho de admiração em seus olhos. Naquele momento, Clara percebeu que não estava mais ali, apenas pelo salário. Havia uma conexão, um elo que ia além do profissionalismo. Ela estava ali para cuidar, sim, mas também para curar, para ajudar aquele homem a se reencontrar, a ver que a vida, mesmo com suas limitações, ainda tinha muito a oferecer. E o que ela encontrava sob a frieza dele era um homem complexo, ferido, mas capaz de amar e ser amado. A linha entre trabalho e afeto começava a se borrar, e Clara sentia um medo e uma emoção que a deixavam sem fôlego. A revelação de Arthur sobre sua ex-noiva e o abandono após o acidente deixou Clara pensativa por dias. Ela compreendia a profundidade da ferida, a traição que ele sentia, e isso explicava, em parte, a armadura de frieza que ele havia construído. A partir daquele dia, Clara sentiu que a dinâmica entre eles havia mudado. Havia uma camada de vulnerabilidade exposta, uma confiança implícita que antes não existia. Léo continuava a ser o raio de sol na mansão. Sua presença era um lembrete, constante de que a vida seguia, cheia de cores e possibilidades. Ele havia descoberto o boliche do porão, um espaço que Arthur, antes do acidente, usava para se divertir com amigos. O boliche estava empoeirado, as pistas cobertas por uma fina camada de sujeira e as bolas e pinos espalhados. "Senhor Arthur, o que é isso?" Léo perguntou, os olhos arregalados de curiosidade, apontando para as pistas. Arthur olhou para o boliche, um brilho de nostalgia em seus olhos. "É um boliche, Léo, um lugar para jogar." "Podemos jogar?" o menino perguntou, a voz cheia de esperança. Arthur hesitou. Ele não podia jogar, mas a insistência de Léo era difícil de ignorar. Clara interveio. "Podemos limpar, Léo, e talvez o Sr. Arthur possa nos ensinar as regras." Arthur a olhou e Clara viu um lampejo de surpresa, seguido por um sorriso contido. "Parece uma boa ideia, senhorita Clara." Nos dias seguintes, Clara e Léo se dedicaram a limpar o boliche. Tiraram o pó, varreram, organizaram os pinos. Arthur observava do alto de sua cadeira, dando instruções, lembrando-se dos tempos em que ele mesmo jogava ali. Aos poucos, o espaço, antes um eco de um passado perdido, começou a ganhar vida novamente. No primeiro jogo de boliche, Arthur foi o juiz. Ele explicava as regras, orientava Léo sobre como segurar a bola, como mirar. Léo, com sua energia inesgotável, derrubava os pinos de forma desajeitada, mas com um entusiasmo contagiante. Clara, por sua vez, tentava arremessar as bolas com alguma técnica, mas acabava rindo de suas próprias tentativas. Arthur, sentado em sua cadeira, observava a cena, e Clara percebia que ele estava se divertindo. Seus olhos brilhavam, e ele soltava pequenas risadas quando Léo errava um lance de forma cômica. O som das bolas rolando, dos pinos caindo e dos risos de Léo e Clara preenchiam o porão, transformando-o de um depósito de memórias em um palco de novas alegrias. Certa tarde, enquanto Arthur estava em sua sessão de fisioterapia, Clara o ajudava com os exercícios. Ele estava mais relaxado que o normal e a conversa fluiu para além da rotina. "Você tem sonhos, Clara?" Arthur perguntou de repente. Clara se surpreendeu com a pergunta. Ela havia enterrado seus sonhos sob a montanha de contas e responsabilidades. Eu tinha, ela respondeu, a voz um pouco embargada. Sonhava em ter uma casa própria, em dar uma vida tranquila para o Léo, em voltar a estudar. Arthur a olhou com atenção. "E por que não os persegue?" "Dinheiro, senhor Arthur, e tempo. A vida de mãe solteira não permite muitos luxos", ela disse, com um sorriso amargo.
Dinheiro pode ser um obstáculo, mas não um impedimento, ele retrucou. E tempo é o que fazemos dele. As palavras de Arthur a atingiram. Ele, que havia perdido tanto, ainda falava de perseguir sonhos. Clara sentiu uma pontada de vergonha por sua própria resignação. Aos poucos, Arthur começou a se abrir mais sobre sua própria vida, não apenas sobre a dor do acidente, mas sobre seus projetos futuros. Ele falava de planos para expandir seus negócios, de ideias inovadoras, de um desejo de deixar um legado. Clara percebia que, apesar de sua condição, a mente de Arthur continuava ativa, brilhante. Um dia, enquanto Clara preparava o jantar, Arthur a chamou ao escritório. Ele estava em frente ao computador com uma expressão pensativa. Clara, eu estava pensando, Léo gosta muito de desenhar, não é? Sim, ele adora, Clara respondeu, curiosa. Eu gostaria de investir em aulas de arte para ele, e talvez um dia em uma boa escola. Ele tem um potencial que precisa ser nutrido. Clara ficou sem palavras. A oferta era generosa, algo que ela jamais poderia proporcionar a Léo. Senhor Arthur, eu não sei o que dizer. É muita gentileza. Não é gentileza, Clara. É um investimento em um futuro que ele merece. E em um futuro que talvez eu também mereça, ele disse, seus olhos encontrando os dela. Naquele momento, Clara sentiu uma onda de emoção. Não era apenas sobre Léo, era sobre eles. Era sobre a construção de algo novo, algo que ia além de um contrato de trabalho. A mansão, antes um lugar de solidão, estava se tornando um lar. As vozes de Léo, os risos, os sons do boliche no porão. Os corredores que antes eram frios e silenciosos agora vibravam com uma nova energia. E Clara, que chegou ali por dinheiro, percebia que o que ela encontrava era muito maior. Uma nova família, uma nova esperança, uma vida que estava sendo reconstruída tijolo por tijolo. E quando o campo de futebol, o boliche do porão e os corredores frios voltaram a ter vozes, risos e sonhos, a mansão deixou de ser prisão para se tornar lar. A oferta de Arthur para as aulas de arte de Léo foi mais do que um gesto de generosidade. Foi uma declaração silenciosa de que ele via um futuro para o menino e que esse futuro estava, de alguma forma, conectado ao seu. Léo, com sua energia contagiante, mergulhou de cabeça nas aulas, trazendo para casa desenhos vibrantes e histórias animadas sobre cores e formas. Arthur, para a surpresa de Clara, demonstrava um interesse genuíno, pedindo para ver os trabalhos de Léo e elogiando cada traço, cada nova descoberta. Clara observava tudo com uma mistura de gratidão e uma crescente confusão em seu próprio coração. O dinheiro, que antes era a única força motriz, agora parecia um detalhe distante. Ela se pegava pensando em Arthur, não apenas como seu empregador, mas como o homem que ria das histórias de Léo, que compartilhava seus próprios sonhos e que, de alguma forma, estava curando as feridas de sua alma. A linha entre o profissional e o pessoal havia se desfeito, e Clara sentia-se flutuando em um mar de emoções que não conseguia nomear. A mansão, antes um lugar de silêncio e regras rígidas, agora ressoava com a vida. Os desenhos de Léo não estavam mais restritos ao escritório de Arthur. Eles adornavam as paredes da cozinha, da sala de estar, como pequenos faróis de alegria. O boliche do porão era usado com frequência, e os risos e o som dos pinos caindo eram uma trilha sonora constante. Certo dia, a rotina foi quebrada pela chegada de uma visita inesperada. A tia de Arthur, uma senhora elegante e austera chamada Helena. Helena era a personificação da velha guarda, com um olhar crítico que parecia avaliar cada detalhe. Ela observou Clara com desconfiança e não escondeu seu estranhamento com a presença constante de Léo. Arthur, meu caro, vejo que sua casa está diferente, Helena comentou, com um tom que sugeria desaprovação. Seus olhos pousaram nos desenhos de Léo na parede. E essas obras de arte não são muito apropriadas para uma casa como a sua. Arthur, que estava na sala lendo, ergueu o olhar. Clara sentiu um frio na espinha, esperando a reprimenda, mas a resposta de Arthur a surpreendeu. São os desenhos de Léo, tia. Ele tem um talento notável.
Helena franziu a testa. Léo? Ah, sim, o filho da sua enfermeira. Não acha que ele está um pouco à vontade demais aqui? E a senhorita Clara, ela parece ter assumido um papel que vai além de suas funções. O ar na sala ficou tenso. Clara sentiu o rosto esquentar, mas manteve a compostura. Arthur, no entanto, não se conteve. Tia Helena, ele disse, a voz firme e controlada, mas com uma autoridade inegável. Clara é uma profissional exemplar, e sua presença aqui tem sido um alívio inestimável. Ela e Léo trouxeram vida de volta a esta casa, algo que eu pensei ter perdido para sempre. Léo é mais do que o filho da minha enfermeira. Ele é um amigo, e seus desenhos são um lembrete constante de que a beleza pode ser encontrada nas coisas mais simples. Helena ficou em silêncio, visivelmente surpresa com a veemência de Arthur. Ela tentou argumentar, mas Arthur a interrompeu. Eu entendo suas preocupações, tia, mas esta é a minha casa, e eu decido quem e o que me faz bem. E Clara e Léo me fazem muito bem. A conversa terminou ali, mas o impacto das palavras de Arthur ressoou em Clara. Ele a havia defendido, a ele e a Léo, com uma convicção que a deixou sem fôlego. Mais tarde, quando Helena já havia partido, Clara foi ao encontro de Arthur. Senhor Arthur, eu... Obrigada, ela disse, a voz embargada. Ele a olhou, e seus olhos, antes frios e distantes, agora transmitiam uma ternura que Clara nunca pensou que veria. Não precisa agradecer, Clara. Eu apenas disse a verdade. Você e Léo são importantes para mim. Naquele momento, o olhar de Arthur se aprofundou, e Clara sentiu uma corrente elétrica percorrer seu corpo. Era um olhar que ia além da gratidão, além da amizade. Era um olhar de reconhecimento, de algo que estava florescendo entre eles, algo que ambos sentiam, mas não ousavam nomear. A mão de Arthur, que estava apoiada no braço de sua cadeira, moveu-se lentamente, e por um breve instante, seus dedos roçaram os de Clara. Um toque leve, quase imperceptível, mas que incendiou algo dentro dela. Clara sabia que estava se apaixonando por Arthur. O homem que ela veio cuidar por dinheiro, o homem que se fechou para o mundo após a tragédia, estava se revelando um ser humano complexo, ferido, mas capaz de uma profundidade de afeto que a assustava e a encantava ao mesmo tempo. E Arthur, com sua defesa apaixonada e seu toque sutil, parecia sentir o mesmo. O medo era real, mas a emoção que a invadia era ainda maior. A mansão, antes uma prisão de mágoas, agora parecia um jardim onde um amor improvável começava a florescer. O toque sutil dos dedos de Arthur nos de Clara, por mais breve que tenha sido, reverberou dentro dela por dias. Era um sinal, uma confirmação silenciosa do que seus corações já começavam a sussurrar. A defesa de Arthur contra sua tia Helena havia sido um divisor de águas, solidificando a ideia de que eles eram, de fato, uma unidade, uma família, improvável que se formava dentro das paredes daquela mansão. A presença de Helena, embora breve, serviu para cristalizar a percepção de Arthur sobre a importância de Clara e Léo em sua vida. Ele parecia mais à vontade, mais aberto, e os momentos de silêncio entre ele e Clara não eram mais preenchidos por constrangimento, mas por uma compreensão tácita. Os olhares se demoravam, as conversas se aprofundavam, e pequenos gestos de carinho começaram a surgir, quase imperceptíveis para um observador externo, mas significativos para eles. Uma noite, enquanto Clara ajudava Arthur a se preparar para dormir, ele a surpreendeu. Clara, ele disse usando seu nome pela primeira vez em um contexto tão íntimo, sem o formal senhorita. Eu não sei o que teria sido de mim sem você e Léo aqui. Clara sentiu um arrepio. O senhor estaria... Bem, Arthur, é um homem forte. Ele sorriu um sorriso triste. Talvez, mas não com a mesma luz. Vocês trouxeram a luz de volta. Ele estendeu a mão e Clara, hesitante, a segurou. A palma de Arthur era áspera, mas seu toque era gentil. Ele acariciou o dorso da mão dela com o polegar, e Clara sentiu o calor se espalhar por seu braço. O silêncio que se seguiu não precisava de palavras. Era um momento de pura conexão,
onde a vulnerabilidade de Arthur encontrava a ternura de Clara. Léo, com sua inocência, continuava a ser o elo mais forte entre eles. Ele pedia para Arthur contar histórias antes de dormir. E Arthur, com uma paciência que Clara nunca imaginou que ele possuía, inventava contos de cavaleiros e dragões, de princesas e reinos distantes. Clara observava os dois, o coração transbordando de uma alegria que ela não sabia que era possível. Um dia, enquanto Arthur estava no jardim, observando Léo brincar no campo de futebol, Clara sentou-se ao lado dele. Ele está crescendo tão rápido, ela comentou. Arthur assentiu. Sim, e está se tornando um menino muito especial. Você fez um trabalho maravilhoso com ele, Clara. Nós fizemos, Clara corrigiu, olhando para ele. O senhor tem sido uma figura muito importante na vida dele, Arthur. Ele a olhou e seus olhos se encontraram. A distância entre eles parecia diminuir a cada dia. Eu nunca pensei que teria uma família novamente, ele confessou, a voz quase um sussurro. Depois do acidente, eu me fechei. Achei que estava condenado à solidão. Ninguém está condenado à solidão, Arthur, Clara disse, sua voz suave, mas firme. A vida sempre encontra um jeito de nos surpreender. Ele segurou a mão dela novamente, desta vez com mais firmeza. Você é a minha surpresa, Clara. Léo também. A confissão de Arthur foi um bálsamo para a alma de Clara. Ela sentia o mesmo. Aquele homem que antes parecia inatingível estava ali, vulnerável, e a convidava para entrar em seu mundo. O medo de se envolver com seu empregador, de cruzar uma linha profissional, ainda existia. Mas a força da emoção era avassaladora. A mansão, que antes era um lugar de trabalho e obrigação, agora era um lar. Os corredores, que antes eram frios e silenciosos, agora vibravam com a energia de Léo. Os sons do boliche, as risadas e as conversas sussurradas entre Clara e Arthur. O campo de futebol, o boliche do porão e até mesmo o escritório formal de Arthur estavam impregnados da presença deles, de uma vida que florescia contra todas as expectativas. Uma noite, após Léo estar dormindo, Arthur chamou Clara ao seu escritório. A luz estava baixa, criando um ambiente íntimo. Ele estava sentado em sua cadeira, olhando para a janela, onde a lua cheia iluminava o jardim. Clara, ele começou, sua voz um pouco rouca. Eu preciso ser honesto com você. Eu estou me apaixonando por você. O coração de Clara disparou. As palavras que ela tanto esperava e temia foram ditas. Ela caminhou até ele e se ajoelhou ao lado de sua cadeira, segurando suas mãos. Eu também, Arthur, ela sussurrou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu também estou apaixonada por você. Ele a puxou para mais perto e seus lábios se encontraram em um beijo terno, cheio de emoção e de promessas não ditas. Era um beijo que selava não apenas um amor que nascia, mas também a cura de duas almas feridas que encontraram refúgio uma na outra. Aquele beijo, sob a luz da lua, no coração da mansão que se tornou lar, era o início de um novo capítulo, onde o dinheiro já não importava e o que valia era a promessa de um futuro juntos. O beijo, sob a luz suave da lua que invadia o escritório de Arthur, foi o selo de um amor que havia florescido silenciosamente entre as paredes daquela mansão. Na manhã seguinte, um novo tipo de luz parecia preencher os cômodos. Clara sentia uma mistura de euforia e uma leve apreensão. Como seria agora? A linha entre empregadora e empregado havia sido não apenas borrada, mas completamente apagada. Primeiro encontro no café da manhã foi um misto de olhares furtivos e sorrisos contidos. Arthur parecia mais leve, um brilho diferente em seus olhos, e Clara sentia o rosto corar a cada vez que seus olhares se encontravam. Léo, alheio à intensidade do momento, falava animadamente sobre um novo desenho que planejava fazer para Arthur. Rotina da mansão começou a se adaptar à nova realidade. As sessões de fisioterapia, antes estritamente profissionais, ganharam um toque de intimidade. As mãos de Clara em Arthur demoravam-se um pouco mais e os olhares trocados eram cheios de ternura. As conversas se tornaram mais profundas,
abordando não apenas o futuro de Arthur em termos de recuperação, mas o futuro deles, juntos. Arthur, que antes era reservado sobre seus sentimentos, passou a expressar seu afeto de maneiras sutis, mas significativas. Ele pedia a opinião de Clara sobre decisões importantes de negócios, valorizando seu discernimento. Ele a surpreendia com pequenas gentilezas, como uma flor colhida no jardim ou um livro que ele sabia que ela gostaria de ler. Clara, por sua vez, sentia-se mais à vontade para compartilhar seus próprios pensamentos e medos, encontrando em Arthur um ouvinte atento e um apoio inabalável. Léo era o elo que unia tudo. Sua alegria era contagiante e ele parecia florescer ainda mais, com a harmonia que agora permeava a casa. Ele percebia a mudança nos adultos, a forma como eles se olhavam, a frequência dos sorrisos. Para ele, Arthur não era mais apenas o Sr. Arthur, mas um amigo, um confidente, quase um membro da família que ele sempre sonhara. Uma tarde, enquanto Arthur estava no jardim com Léo, que tentava chutar uma bola de futebol na direção dele, Clara os observava da varanda. Arthur, com um sorriso, gesticulava, dando instruções ao menino. A cena era de uma simplicidade que aquecia o coração de Clara. Ela desceu e se juntou a eles. "Vocês formam uma bela dupla", ela comentou, sentando-se ao lado de Arthur. Ele a olhou, e a mão dele buscou a dela, entrelaçando os dedos. "Nós formamos uma bela família, Clara." Aquelas palavras, "nós formamos uma bela família", ressoaram em Clara. Era a confirmação de tudo o que ela sentia. O que começou como uma necessidade financeira havia se transformado em um lar, em um amor, em uma família. No entanto, a realidade da situação de Arthur não podia ser ignorada. Embora o amor trouxesse uma nova perspectiva, a recuperação física era um processo longo e desafiador. Havia dias de frustração, de dor, onde Arthur se sentia limitado. Nesses momentos, Clara era sua rocha. Ela o lembrava de sua força, de sua resiliência e do amor que os unia. "Às vezes eu me pergunto se sou um fardo para você", Arthur confessou uma noite, a voz carregada de uma vulnerabilidade que Clara raramente via. Clara se ajoelhou ao lado de sua cadeira, segurando seu rosto entre as mãos. "Nunca, Arthur. Você é a pessoa mais forte que eu conheço, e eu amo você, amo tudo em você." Ele a beijou, um beijo que transmitia toda a gratidão e o amor que ele sentia. A mansão, antes um símbolo da solidão, de Arthur, havia se tornado um refúgio de amor e esperança. Os corredores que ecoavam o silêncio agora ressoavam com risadas, com a música suave que Arthur começou a ouvir novamente, com as conversas íntimas, o campo de futebol, o boliche, do porão e até mesmo o escritório formal de Arthur estavam impregnados da presença deles, de uma vida que florescia contra todas as expectativas. Arthur começou a fazer planos para o futuro, não apenas para seus negócios, mas para a vida deles. Ele falava em adaptar a mansão para que fosse mais acessível, em viagens que eles poderiam fazer juntos, em uma vida que, apesar dos desafios, seria plena e feliz. Clara ouvia, os olhos marejados, percebendo que o destino havia traçado um caminho que ela jamais poderia ter imaginado. Ela havia chegado ali buscando um salário e encontrou um amor, um lar e uma família. E Arthur, que pensou ter perdido tudo, havia encontrado a luz e a felicidade nos olhos de Clara e na inocência de Léo. O futuro, antes incerto, agora se desenhava com a promessa de um felizes para sempre que eles estavam construindo, dia após dia, com amor e resiliência. O amor entre Arthur e Clara se tornou a melodia que embalava a mansão, transformando cada dia em uma sinfonia de pequenas alegrias e grandes esperanças. A apreensão inicial de Clara deu lugar a uma certeza reconfortante. Eles estavam construindo algo real, e cada desafio era apenas uma oportunidade para fortalecer seus laços. Arthur, impulsionado pelo amor e pela presença de Léo, mostrava um progresso notável em sua fisioterapia. Os exercícios antes feitos com uma resignação pesada agora eram encarados com determinação. Clara estava sempre ao seu lado, não apenas como enfermeira,
mas como sua maior incentivadora. Ela celebrava cada pequeno avanço, um movimento mais fluido, um tempo maior de permanência em pé com apoio, como se fosse uma vitória pessoal. Você está indo muito bem, Arthur, ela dizia, com um sorriso radiante, enquanto ele se esforçava para mover uma das pernas. É a sua presença que me dá forças, Clara. Ele respondia, o suor escorrendo pela testa, mas os olhos fixos nos dela. Léo, por sua vez, estava mais feliz do que nunca. As aulas de arte eram um sucesso, e seus desenhos se tornavam cada vez mais elaborados e cheios de vida. Ele passava horas no estúdio improvisado que Arthur havia montado para ele, e depois corria para mostrar suas criações, primeiro a Clara e depois a Arthur, que sempre tinha um elogio sincero e uma sugestão encorajadora. A mansão estava repleta de suas obras, um testemunho vibrante da alegria que ele irradiava. As noites eram os momentos mais preciosos. Depois que Léo adormecia, Arthur e Clara se sentavam na sala de estar conversando por horas. Eles falavam sobre o dia, sobre seus sonhos, sobre o futuro. Arthur compartilhava detalhes de seus negócios e Clara, com sua perspicácia, oferecia insights valiosos. Eles descobriram que, além do amor, havia uma profunda admiração mútua e uma compatibilidade intelectual que os unia ainda mais. Um dia, Arthur surpreendeu Clara com uma proposta. Clara, eu sei que você veio para cá por um contrato de trabalho, mas eu quero que você saiba que não há mais contrato. Eu quero que você e Léo fiquem aqui, não como empregados, mas como minha família, minha esposa, a mãe do meu filho. Clara sentiu um nó na garganta. As palavras eram um bálsamo para sua alma, a confirmação de que tudo o que eles estavam construindo era sólido e verdadeiro. Arthur, ela começou, as lágrimas escorrendo. É tudo o que eu mais quero. Ele estendeu a mão para ela e Clara a segurou, sentindo a força e a ternura em seu toque. Eu quero que você se sinta completamente em casa aqui, que esta seja a nossa casa, que Léo cresça sabendo que tem um lar e uma família completa. A partir daquele dia, a relação deles se tornou ainda mais transparente. Clara e Arthur começaram a planejar o futuro de forma mais concreta. Eles discutiram a adaptação de mais áreas da mansão para a acessibilidade de Arthur, a possibilidade de Léo frequentar uma escola de arte de prestígio e até mesmo a ideia de uma pequena cerimônia para oficializar a união deles, algo íntimo, apenas para os mais próximos. A mansão, que antes era um refúgio de dor e solidão, agora pulsava com a vida e o amor. Os corredores que ecoavam o silêncio agora ressoavam com risadas, com a música suave que Arthur começou a ouvir, novamente, com as conversas íntimas e os planos para o futuro. O campo de futebol, o boliche do porão e até mesmo o escritório formal de Arthur estavam impregnados da presença deles, de uma vida que florescia contra todas as expectativas. Clara e Arthur sabiam que o caminho à frente ainda teria seus desafios, especialmente com a recuperação de Arthur. Mas eles não estavam mais sozinhos. Tinham um ao outro, o amor de Léo e a certeza de que juntos poderiam enfrentar qualquer coisa. A mansão, antes uma prisão de mágoas, havia se transformado em um santuário de esperança, onde um amor improvável havia reescrito o destino de 3 vidas, prometendo um felizes para sempre que eles estavam construindo dia após dia com resiliência, carinho e uma fé inabalável um no outro. O pedido de Arthur para que Clara e Léo se tornassem sua família e não mais seus empregados solidificou a base do amor que florescia na mansão. A partir daquele momento, cada dia era um passo adiante na construção de um futuro compartilhado. A mansão, antes um cenário de dor e isolamento, transformava-se em um lar vibrante, repleto de risadas, planos e a promessa de um para sempre. Arthur, impulsionado pelo amor de Clara e pela alegria de Léo, dedicava-se à fisioterapia com uma determinação renovada. A presença de Clara ao seu lado, com seu encorajamento constante e sua fé inabalável, era o combustível que ele precisava. Em uma tarde ensolarada, um marco importante foi alcançado. Com o auxílio de um andador,
e o apoio firme de Clara, Arthur conseguiu dar alguns passos sozinho pelo jardim. Foi um esforço imenso, cada músculo protestando, mas o sorriso em seu rosto e as lágrimas nos olhos de Clara e Léo, que aplaudiam com entusiasmo, valeram cada gota de suor. "Eu consegui, Clara! Eu consegui!" ele exclamou, a voz embargada pela emoção. Clara o abraçou com força, ignorando o andador. "Você é incrível, Arthur. Eu sabia que conseguiria." Léo correu para abraçar as pernas de Arthur, gritando: "Papai Arthur está andando! Papai Arthur está andando!" A palavra, papai, dita por Léo de forma tão natural e cheia de carinho, atingiu Arthur em cheio. Ele se ajoelhou com dificuldade e abraçou o menino, sentindo uma plenitude que nunca imaginou ser possível. Os preparativos para a pequena cerimônia de casamento começaram de forma discreta. Clara e Arthur concordaram que queriam algo íntimo, que refletisse a simplicidade e a profundidade de seu amor. O jardim da mansão, com suas flores desabrochando e a luz suave do entardecer, foi o local escolhido. Clara, com a ajuda de alguns funcionários de confiança que testemunhavam a transformação de Arthur, começou a planejar os detalhes. Não haveria grandes convidados, apenas a presença de Léo, que seria o pajem, e talvez alguns poucos amigos, mais próximos de Arthur, que haviam permanecido leais. Léo estava eufórico com a ideia. Ele desenhou convites imaginários, decorou seu quarto com corações e flores de papel e ensaiava sua entrada no corredor do jardim com a maior seriedade. A inocência e a alegria do menino eram um lembrete constante da beleza da vida e do novo começo que eles estavam vivendo. As conversas noturnas entre Arthur e Clara se tornaram ainda mais ricas. Eles falavam sobre o futuro de Léo, sobre a educação que queriam proporcionar a ele, sobre os planos de Arthur para expandir seus negócios de forma mais acessível, usando sua própria experiência como inspiração. Arthur, que antes vivia no passado, agora olhava para frente com uma visão clara e cheia de esperança. Ele não era mais o homem preso à cadeira de rodas, mas um homem em movimento, tanto física quanto espiritualmente. Uma noite, enquanto Clara estava sentada ao lado de Arthur na varanda, observando as estrelas, ele se virou para ela. "Clara, eu nunca pensei que encontraria a felicidade novamente. Você e Léo me mostraram que a vida é muito mais do que eu imaginava. Você me deu uma segunda chance, um propósito." Clara segurou a mão dele, entrelaçando seus dedos. "Nós demos uma segunda chance um ao outro, Arthur. Você me deu um lar, uma família e um amor que eu nem sabia que procurava." O silêncio que se seguiu foi preenchido com a promessa de um futuro. A mansão, antes um eco de um passado doloroso, agora era o palco de um novo começo, onde o amor, a resiliência e a alegria de uma família recém-formada escreviam os capítulos mais belos de suas vidas. O dinheiro que trouxe Clara até ali havia se tornado irrelevante. O que importava era a riqueza de um amor que curou feridas e construiu um futuro sólido, tijolo por tijolo, coração a coração. Os dias que antecederam a cerimônia no jardim da mansão foram preenchidos por uma atmosfera de doce antecipação. Clara e Arthur, com a ajuda discreta, mas eficiente, de alguns poucos funcionários, organizavam os detalhes com um carinho que transformava cada tarefa em um ato de amor. O jardim, escolhido como cenário para o grande dia, recebia cuidados especiais. Flores coloridas eram plantadas e um pequeno arco de rosas brancas e folhagens verdes foi montado no local onde eles trocariam seus votos. Arthur, embora ainda dependente do andador para se locomover por longas distâncias, estava determinado a caminhar até o altar sem ele. Ele intensificou suas sessões de fisioterapia, empurrando seus limites com uma força de vontade impressionante. Clara estava sempre ao seu lado, oferecendo apoio físico e emocional, celebrando cada pequeno avanço. As quedas que antes o desanimavam agora eram vistas como parte do processo, e ele se levantava com um sorriso, impulsionado pela imagem de Clara esperando por ele. "Eu vou chegar até você, Clara", ele prometia, os olhos fixos nos dela, enquanto se esforçava para dar mais um passo sem apoio. "Eu sei que vai, meu amor." Ela
Respondia, o coração apertado de orgulho e emoção. Léo era a personificação da alegria. Ele se via como o guarda-costas do anel, praticando a entrega das alianças com um travesseiro improvisado. Seus desenhos agora incluíam noivos sorridentes, corações gigantes e a mansão adornada com fitas e balões. Ele falava sobre o casamento com todos que encontrava, e sua empolgação era contagiante, lembrando a todos da pureza e da felicidade que aquele evento representava. A tia Helena, que havia sido a personificação da desaprovação, surpreendentemente enviou um presente de casamento e uma breve nota de felicitações. Era um sinal de que, talvez, até mesmo ela estivesse começando a aceitar a nova realidade de Arthur. A mansão, que antes era um lugar de silêncio e regras rígidas, agora ressoava com a vida, com os preparativos e com a promessa de um futuro. Na véspera do casamento, Clara e Arthur decidiram passar a noite separados, uma tradição que Clara insistiu em manter. Arthur ficou em seu quarto, sentindo uma mistura de nervosismo e uma felicidade avassaladora. Ele olhava para a aliança que guardava, imaginando o momento em que a colocaria no dedo de Clara. Ele pensou em tudo o que havia passado, na escuridão que o consumiu, e em como Clara e Léo haviam sido a luz que o guiou de volta. Clara, em seu quarto, sentia o coração bater forte. Ela se olhava no espelho, o vestido simples, mas elegante, que havia escolhido. As lembranças de sua vida antes da mansão, da luta para sobreviver, da solidão, pareciam distantes. Ela havia chegado ali buscando um salário e encontrou um amor que a transformou por completo. Ela pensou em Léo, dormindo no quarto ao lado, e em como ele teria um pai, uma família completa, algo que ela sempre quisera para ele. A manhã do casamento amanheceu clara e ensolarada, um presságio perfeito para o dia. O jardim estava impecável, as flores exalando um perfume suave. Uma música instrumental discreta começou a tocar, sinalizando o início da cerimônia. Léo, vestido com um pequeno terno, segurava o travesseiro com as alianças, o rosto sério e focado em sua importante missão. Arthur, com o coração palpitando, estava no final do corredor improvisado, de pé, sem o andador. Ele se apoiava levemente em um dos pilares do arco de rosas, mas sua postura era de pura determinação. Seus olhos estavam fixos na entrada, esperando por ela. Então, Clara apareceu. Ela caminhava lentamente, um sorriso radiante no rosto, os olhos marejados, de emoção. A luz do sol da manhã a envolvia, e para Arthur ela parecia um anjo. Ele sentiu uma onda de amor tão intensa que quase o fez perder o equilíbrio. Mas ele se manteve firme, sua visão fixada nela. Clara, ao vê-lo de pé, sentiu as lágrimas escorrerem livremente. Era a prova de tudo o que eles haviam superado, de todo o amor que os unia. Léo caminhou à frente entregando as alianças, e então se posicionou ao lado de Arthur, segurando sua mão. Quando Clara finalmente alcançou Arthur, ele estendeu a mão para ela. Seus dedos se entrelaçaram, e o mundo ao redor pareceu desaparecer. Naquele momento, sob o arco de rosas, com Léo ao lado, eles eram apenas Arthur e Clara, duas almas que se encontraram e se curaram, prontas para começar um novo capítulo, não mais como empregador e empregada, mas como marido e mulher, uma família unida pelo mais puro e verdadeiro amor. O ar no jardim estava impregnado de uma emoção palpável, enquanto Clara e Arthur se olhavam, as mãos firmemente unidas. A luz do sol da manhã beijava seus rostos, e o silêncio era quebrado apenas pelo canto distante dos pássaros e pelo suave farfalhar das folhas. Léo, ao lado de Arthur, observava tudo com olhos arregalados, a seriedade de sua missão como pajem, dando lugar a um sorriso largo e genuíno. O celebrante, um amigo próximo da família de Arthur que havia testemunhado sua transformação, começou a cerimônia com palavras simples, mas profundas, sobre o poder do amor e da resiliência. Ele falou sobre como a vida, mesmo em seus momentos mais sombrios, pode nos surpreender com a luz, e como a união de duas almas pode criar um novo começo. Quando chegou a hora dos votos, Arthur foi o primeiro.
Sua voz, embora um pouco embargada pela emoção, era firme e cheia de convicção. Clara, ele começou, seus olhos fixos nos dela. Eu cheguei a um ponto na minha vida onde a escuridão parecia ser a única companhia. Eu havia perdido a esperança, a alegria e até mesmo a vontade de lutar. Mas então você chegou. Você e Léo. Vocês trouxeram a luz de volta para a minha vida, me mostraram o que é ser amado e o que é amar de verdade. Eu prometo amar você, cuidar de você e de Léo e construir uma vida cheia de felicidade e propósito ao seu lado. Eu prometo ser seu porto seguro, seu parceiro em todas as jornadas e o homem que você merece. Eu te amo, Clara. Lágrimas escorriam pelo rosto de Clara enquanto ela ouvia cada palavra. Quando foi a sua vez, ela segurou as mãos de Arthur com mais força, a voz embargada, mas carregada de uma emoção profunda. Arthur, ela disse, minha vida era uma busca constante por segurança, por um lugar onde eu e Léo pudéssemos nos sentir protegidos. Eu vim para esta mansão por necessidade, mas encontrei muito mais do que jamais poderia ter sonhado. Encontrei um amor que me transformou, uma família que me acolheu e um homem que me ensinou a acreditar novamente. Eu prometo amar você em todos os seus dias, em todas as suas batalhas e em todas as suas vitórias. Prometo ser sua companheira, sua amiga, sua confidente. Prometo construir um lar cheio de amor e risadas para nós e para Léo. Eu te amo, Arthur. Léo, com um sorriso orgulhoso, estendeu o travesseiro com as alianças. Arthur, com as mãos trêmulas, pegou a aliança de Clara e a deslizou suavemente em seu dedo, um símbolo da promessa que acabavam de fazer. Clara, por sua vez, pegou a aliança de Arthur e a colocou em seu dedo, sentindo o calor do toque e a profundidade do significado. Pelo poder a mim investido, o celebrante declarou, com um sorriso caloroso, eu os declaro marido e mulher. Arthur, você pode beijar a noiva. Arthur se inclinou, e seus lábios encontraram os de Clara em um beijo que selou não apenas a união de duas pessoas, mas a fusão de duas almas. Era um beijo terno, cheio de gratidão, alívio e a promessa de um futuro. Léo aplaudiu com todas as suas forças, e os poucos presentes na cerimônia se juntaram a ele, seus aplausos ecoando pelo jardim. Quando se separaram, os olhos de Arthur e Clara estavam marejados, mas seus sorrisos eram radiantes. Eles se abraçaram, e Léo se juntou ao abraço, aninhando-se entre eles. Naquele momento, sob o sol da manhã, cercados pelas flores do jardim, eles eram uma família. Não mais uma enfermeira e seu paciente, nem uma mãe solteira e um homem, recluso mas marido, mulher e filho, unidos por um amor que havia superado todas as adversidades. A mansão, que um dia foi um mausoléu de tristeza, agora irradiava vida e felicidade. O caminho à frente ainda poderia ter seus desafios, mas Arthur e Clara sabiam que juntos, com Léo ao lado, eles poderiam enfrentar qualquer coisa. O casamento no jardim foi mais do que uma cerimônia. Foi a celebração de uma segunda chance, de um amor inesperado, que havia reescrito seus destinos e lhes dado o mais precioso dos presentes, um lar e uma família. A pequena celebração após a cerimônia foi tão íntima e calorosa quanto os toasts, votos trocados. Uma mesa simples adornada com as mesmas flores do jardim foi montada na varanda, oferecendo uma vista deslumbrante do gramado onde, momentos antes, suas vidas haviam se entrelaçado. O bolo modesto, mas delicioso, foi cortado por Arthur e Clara, suas mãos unidas sobre a faca, um gesto que simbolizava a parceria que dali em diante guiaria seus dias. Léo, em seu pequeno terno, correu pelo jardim, transbordando de alegria. Ele se sentia o centro do universo, o pivô daquela nova família. Arthur e Clara o observavam com um carinho imenso, a felicidade do menino refletindo-se em seus próprios corações. Para eles, o maior presente daquele dia não eram as alianças ou os votos, mas a imagem de Léo correndo livremente, com um sorriso que iluminava todo o ambiente. Os dias que se seguiram ao casamento foram um período de ajuste, mas um ajuste doce e natural. A mansão, antes um lugar de rotinas rígidas e silêncios pesados, agora era um lar vibrante. Clara e Arthur acordavam juntos,
desfrutando da simplicidade de um café da manhã compartilhado, com Léo tagarelando sobre seus sonhos ou planos para o dia. As manhãs de fisioterapia de Arthur continuavam, mas agora eram intercaladas com risadas e conversas sobre os planos para a casa, para Léo para o futuro. Arthur, com Clara ao seu lado, continuava a progredir em sua recuperação. Os pequenos passos no jardim se transformaram em curtas caminhadas pelo corredor, sempre com o apoio de Clara ou do andador. A cada dia, ele recuperava um pouco mais de sua independência, e a esperança em seus olhos se tornava mais brilhante. Clara, por sua vez, encontrava uma nova força em seu papel de esposa e parceira. As responsabilidades da casa e os cuidados com Arthur e Léo eram pesados, mas ela os abraçava com um amor que tornava tudo mais leve. Léo florescia sob o amor e a atenção de ambos. Ele se apegou a Arthur de uma forma que encheu o coração, do empresário de uma alegria indescritível. As tardes eram frequentemente dedicadas a brincadeiras no jardim, onde Arthur, mesmo sentado, conseguia participar, jogando bola ou contando histórias. Léo passou a chamar Arthur de Papai Arthur, com uma naturalidade que selava ainda mais o vínculo entre eles. Uma tarde, enquanto Arthur e Clara observavam Léo desenhando na sala de estar, Arthur segurou a mão de Clara. Eu nunca pensei que teria isso, Clara. Uma família, um lar. Você me deu tudo. Clara sorriu encostando a cabeça em seu ombro. Nós construímos isso juntos, Arthur, e é só o começo. Eles começaram a fazer planos mais concretos para o futuro. Arthur decidiu que queria adaptar a mansão para ser ainda mais acessível, não apenas para ele, mas como um modelo de inclusão. Ele também começou a pensar em projetos sociais voltados para crianças e pessoas com deficiência, impulsionado por sua própria experiência e pelo desejo de retribuir a felicidade que havia encontrado. Clara o apoiava em cada ideia, oferecendo sua perspectiva prática e seu coração generoso. A mansão, com seus vastos corredores e jardins exuberantes, finalmente respirava. Não era mais apenas uma propriedade luxuosa, mas um santuário de amor, resiliência e recomeços. O passado de dor e isolamento de Arthur havia sido substituído por um presente de plenitude e um futuro promissor, construído sobre a base sólida de um amor que havia nascido no lugar mais inesperado e florescido contra todas as probabilidades. Eles eram uma família, e a vida, em sua infinita sabedoria, havia lhes dado a segunda chance que todos merecem. O tempo, na mansão de Arthur, parecia ter adquirido um novo ritmo, ditado não mais pelo relógio, mas pelos batimentos de 3 corações que pulsavam em harmonia. Os dias se transformavam em semanas, e cada um trazia consigo novas conquistas e aprofundamento dos laços que uniam Arthur, Clara e Léo. A recuperação de Arthur continuava a ser um testemunho de sua resiliência e do amor que o cercava. As sessões de fisioterapia, antes um fardo, agora eram encaradas com uma determinação quase obstinada. Com o apoio incansável de Clara, que adaptava os exercícios e celebrava cada avanço, Arthur começou a dar passos mais firmes. Em uma manhã de outono, enquanto o sol filtrava pelas janelas do salão, ele conseguiu caminhar por toda a extensão do cômodo usando apenas uma bengala, um sorriso de pura vitória iluminando seu rosto. Clara o abraçou, as lágrimas de alegria molhando seu ombro. Você fez isso, meu amor, você é incrível. Léo, que assistia a tudo com os olhos arregalados, correu para abraçar as pernas de Arthur. Papai Arthur está forte, muito forte. Aquele momento, simples em sua essência, era um símbolo da vida que eles estavam reconstruindo. Paralelamente à recuperação de Arthur, os planos para os projetos sociais começaram a tomar forma. Arthur, com sua mente estratégica, dedicava horas a pesquisar e desenvolver ideias para uma fundação que ofereceria apoio a crianças carentes e pessoas com deficiência. Clara, com sua experiência prática e empatia natural, tornou-se sua principal conselheira. Eles passavam as noites discutindo orçamentos, programas de inclusão e a melhor forma de impactar vidas. Eu quero que esta fundação seja um legado, Clara.
Arthur explicou uma noite, enquanto revisavam alguns documentos. Não apenas uma forma de retribuir, mas de mostrar que a vida não termina com uma adversidade, que ela pode recomeçar ainda mais forte. Clara, que havia se tornado uma parceira ativa em todos os sentidos, não apenas na vida pessoal, mas também nos negócios, sentia um orgulho imenso. Ela ajudava a organizar reuniões com advogados e consultores, e sua voz, antes hesitante, agora era firme e confiante ao expressar suas opiniões e sugestões. A mansão se transformava em um centro de atividade, mas uma atividade com propósito, impulsionada pelo desejo de fazer a diferença. Léo, alheio aos detalhes burocráticos, continuava a ser a alma da casa. Suas aulas de arte progrediam, e seus desenhos se tornavam cada vez mais expressivos. Ele passava horas com Arthur, mostrando suas criações e ouvindo as histórias que o papai Arthur contava sobre sua própria infância. A relação entre pai e filho se aprofundava a cada dia, preenchendo vazios que ambos nem sabiam que existiam. Certa tarde, enquanto Arthur estava na varanda, observando Léo brincar no jardim com Clara, um pensamento o atingiu. Ele havia passado anos preso em sua própria dor, acreditando que sua vida havia terminado. Agora, ele via um futuro vibrante, cheio de possibilidades. A mansão, antes um lembrete constante de sua perda, era agora um santuário de amor, risadas e novos começos. Ele se virou para Clara, que se aproximava. "Sabe, Clara," ele disse pegando a mão dela, "eu costumava olhar para esta mansão e ver apenas o que perdi. Agora, eu vejo tudo o que ganhei. Você, Léo, e a chance de construir algo significativo. É como se a vida tivesse me dado um mapa novo e você fosse a bússola." Clara sorriu, apertando sua mão. "E você é a âncora, Arthur, a que me deu a segurança para navegar." Eles se abraçaram, observando Léo correr, a imagem perfeita de uma família que, contra todas as probabilidades, havia encontrado seu próprio paraíso, construído sobre os alicerces da dor e reconstruído com a força inabalável do amor. O caminho ainda era longo, mas eles não. Estavam mais sozinhos. Tinham um ao outro, e a promessa de um futuro que a cada dia se tornava mais brilhante. O lançamento oficial da Fundação Novos Horizontes, idealizada por Arthur e moldada com o coração de Clara, foi um evento modesto, mas carregado de significado. A cerimônia aconteceu no salão principal da mansão, que havia sido cuidadosamente preparado para a ocasião. Poucos convidados, a maioria amigos leais de Arthur, e alguns parceiros de negócios que haviam acreditado em sua visão, estavam presentes. Arthur, de pé ao lado de Clara, usava apenas uma bengala para apoio, um testemunho visível de sua incrível recuperação. Seus olhos brilhavam com uma mistura de orgulho e humildade enquanto ele falava sobre o propósito da fundação: oferecer oportunidades e apoio a crianças e adultos com deficiência, inspirando-os a encontrar sua própria força e a reescrever suas histórias. "Eu estive em um lugar de escuridão", Arthur confessou, sua voz ressoando pelo salão. "Acreditava que minha vida havia terminado, mas o amor e a fé de duas pessoas me mostraram que sempre há um novo horizonte. Esta fundação é a minha forma de garantir que outros também possam encontrar a sua luz." Clara, ao seu lado, segurava sua mão, um sorriso orgulhoso em seus lábios. Ela havia trabalhado incansavelmente nos bastidores, organizando cada detalhe, desde os estatutos da fundação até a logística dos primeiros programas. Sua inteligência, prática e sua compaixão eram a espinha dorsal do projeto. Léo, sentado na primeira fila com uma gravata borboleta, aplaudia vigorosamente, sentindo a importância do momento, mesmo que não compreendesse todos os detalhes. Após o discurso, Arthur e Clara foram abordados por vários convidados, que os parabenizavam pela iniciativa e pela notável recuperação de Arthur. A tia Helena, que havia comparecido, aproximou-se com um olhar mais suave do que o habitual. "Arthur, Clara," ela disse, um raro sorriso em seu rosto. "Estou impressionada. Você realmente se transformou, meu sobrinho. E você, Clara, é uma mulher notável." Era um reconhecimento que significava muito para Arthur, um sinal de que até mesmo as barreiras mais antigas estavam começando a ruir.
Nos meses seguintes, a Fundação Novos Horizontes começou a operar, e a mansão se tornou um centro de planejamento e esperança. Arthur, agora com uma mobilidade significativamente melhorada, ele podia caminhar pela mansão sem a bengala por longos períodos, apenas a usando para maior segurança em terrenos irregulares, dedicava-se de corpo e alma à fundação. Ele se tornou um mentor para jovens com deficiência, compartilhando sua própria jornada de superação. Clara, como diretora de operações da fundação, estava em seu elemento. Ela coordenava os programas, gerenciava a equipe e interagia diretamente com as famílias assistidas. Sua empatia natural e sua experiência de vida a tornando uma figura inspiradora. A mansão, antes um símbolo de sua solidão, era agora um farol de esperança para muitos. Léo, por sua vez, crescia feliz e seguro. Ele tinha pais que o amavam incondicionalmente e um lar cheio de risadas e propósitos. Ele acompanhava Arthur e Clara em algumas visitas aos centros da fundação, e sua alegria contagiante e sua curiosidade natural eram um bálsamo para todos. Ele via seus pais não apenas como papai Arthur e mamãe Clara, mas como heróis que estavam mudando o mundo, uma vida de cada vez. Uma noite, enquanto jantavam na sala de jantar, que agora era um lugar de refeições barulhentas e alegres, Arthur olhou para Clara e Léo. Quem diria, ele murmurou, um sorriso suave no rosto, que um contrato de trabalho e um acidente mudariam nossas vidas de forma tão completa. Clara segurou a mão dele por cima da mesa. A vida tem seus próprios planos, Arthur, e os nossos, felizmente, se cruzaram da forma mais linda possível. Léo, com a boca cheia de comida, ergueu seu copo de suco. A nossa família, ele exclamou, fazendo Arthur e Clara rirem. Naquele momento, Arthur sentiu uma paz profunda. A mansão, que antes era um refúgio de sua dor, havia se transformado em um lar de amor, propósito e felicidade. O dinheiro, que um dia foi o único elo entre eles, havia se tornado irrelevante. O verdadeiro tesouro era a família que haviam construído, a vida que haviam recuperado e o futuro que juntos estavam pintando com as cores mais vibrantes da esperança. Os anos que se seguiram ao lançamento da Fundação Novos Horizontes foram marcados por um crescimento notável, tanto da instituição quanto da família que a impulsionava. A Fundação rapidamente se tornou um farol de esperança, expandindo seus programas para além da mansão e alcançando comunidades por toda a região. Arthur, com sua visão estratégica e paixão renovada, liderava a expansão, enquanto Clara, com sua capacidade de organização e empatia, garantia que cada programa fosse implementado com o máximo cuidado e impacto. Um dos projetos mais bem-sucedidos foi a criação de centros de reabilitação e inclusão, que ofereciam fisioterapia, terapia ocupacional e aulas de arte e música para crianças e adultos com deficiência. Arthur, que havia se tornado um exemplo vivo de superação, visitava esses centros regularmente, compartilhando sua história e inspirando outros a não desistirem. Sua mobilidade havia melhorado drasticamente. Ele agora caminhava sem bengala pela maior parte do tempo, usando-a apenas em longas distâncias ou em terrenos irregulares. Em um dia memorável, ele até conseguiu jogar uma partida de golfe adaptado com alguns dos jovens assistidos pela Fundação, um feito que o encheu de uma alegria indescritível. Clara, por sua vez, florescia em seu papel. Sua voz, antes suave e hesitante, agora era firme e confiante, ao defender os direitos e as necessidades das pessoas atendidas pela Fundação. Ela se tornou uma figura respeitada na comunidade, admirada por sua dedicação e pelo coração generoso. As manhãs eram preenchidas com reuniões, visitas a centros e planejamento de eventos, mas as tardes e noites eram sempre reservadas para a família. Léo, agora um menino de 10 anos, era a personificação da felicidade. Ele crescia em um ambiente de amor, propósito e constante aprendizado. Sua paixão pela arte se aprofundava e ele passava horas desenhando e pintando, muitas vezes retratando as cenas de alegria que via nos centros da Fundação. Ele tinha uma relação especial com Arthur, que se tornara seu confidente e parceiro de aventuras. Juntos,
Eles exploravam a vasta biblioteca da mansão, liam histórias e até mesmo inventavam suas próprias narrativas. A mansão, que um dia foi um lugar de silêncio e melancolia, agora ecoava com risadas, música e a energia vibrante de uma família feliz. Os corredores que Arthur percorria com dificuldade agora eram palco de corridas e brincadeiras com Léo. A sala de jantar, antes formal e pouco usada, era o centro de refeições diárias repletas de conversas animadas e planos para o futuro. Em uma noite de aniversário de casamento, Arthur e Clara estavam sentados na varanda, observando o pôr do sol pintar o céu com tons de laranja e roxo. Léo já estava dormindo, exausto de um dia cheio de atividades. Quem diria, não é? A Clara murmurou aninhando-se no ombro de Arthur. Que tudo isso começaria com um anúncio de jornal e um homem recluso. Arthur a abraçou mais forte. Eu estava perdido, Clara. Completamente perdido. Você e Léo me encontraram e me trouxeram de volta à vida. Você me deu um propósito que eu nunca soube que precisava. Ele beijou o topo da cabeça dela. Eu te amo, minha enfermeira, minha esposa, minha parceira em tudo. Clara ergueu o rosto, seus olhos brilhando com lágrimas de felicidade. Eu te amo, Arthur, mais do que as palavras podem dizer. Você me deu um lar, uma família e a chance de construir algo significativo. Nossa história é a prova de que o amor pode florescer nos lugares mais inesperados e transformar a dor em uma força inimaginável. Eles ficaram ali, em silêncio, observando as estrelas começarem a aparecer no céu. A mansão, iluminada, suavemente, parecia respirar com a felicidade que preenchia seus cômodos. A vida deles era um testemunho de que, mesmo após as tempestades mais violentas, o sol sempre volta a brilhar, trazendo consigo a promessa de novos horizontes e um amor que perdura. Os anos se desdobraram como as páginas de um livro bem escrito, cada capítulo adicionando profundidade e riqueza à história de Arthur, Clara e Léo. A Fundação Novos Horizontes não era mais apenas uma promessa, mas uma realidade consolidada, com centros espalhados por diversas cidades, impactando milhares de vidas. Arthur e Clara, agora figuras proeminentes no cenário filantrópico, dedicavam suas vidas à causa, suas agendas repletas de reuniões, eventos e visitas aos centros, sempre com o objetivo de expandir o alcance da fundação. Arthur, com a mobilidade completamente restaurada e uma energia renovada, era a força motriz por trás da expansão. Ele falava em conferências, inspirando plateias com sua história de superação e a visão de um mundo mais inclusivo. Sua presença era imponente, mas sua voz carregava a humildade de quem havia conhecido a escuridão e encontrado a luz. Ele se tornou um exemplo vivo de que a vida, mesmo após as maiores adversidades, pode ser reconstruída com propósito e paixão. Clara, como diretora executiva da Fundação, era o coração e a mente por trás das operações. Sua capacidade de gerenciar, sua empatia inata e sua dedicação incansável garantiam que cada programa fosse implementado com excelência e que cada beneficiário recebesse o cuidado e o apoio necessários. Ela navegava com maestria entre as complexidades da gestão e a sensibilidade do contato humano, sendo amada e respeitada por toda a equipe e pelas famílias que a Fundação assistia. Léo, agora um adolescente de 15 anos, havia crescido em um ambiente de amor, segurança e propósito. Ele era um jovem talentoso, com uma paixão ainda maior pela arte, que se manifestava em telas vibrantes e esculturas expressivas que adornavam a mansão. Ele não era apenas o filho de Arthur e Clara, mas um participante ativo na vida da Fundação. Durante as férias escolares, ele voluntariava nos centros, ensinando aulas de arte para as crianças e compartilhando sua própria jornada. Ele tinha um olhar empático para o mundo e uma maturidade que o tornava um ouvinte atento e um amigo leal. A mansão, que um dia foi um refúgio de dor e isolamento, era agora um lar pulsante de vida. As risadas de Léo e de seus amigos preenchiam os corredores,
As discussões sobre os projetos da fundação ecoavam na sala de estar, e o jardim, antes um lugar de contemplação silenciosa, era palco de churrascos e encontros familiares. A tia Helena, que havia se tornado mais suave com o tempo, era uma visitante frequente, observando com um misto de surpresa e admiração a transformação de seu sobrinho e a felicidade daquela família. Em uma noite de inverno, a família estava reunida na sala de estar, aquecida pelo fogo da lareira. Léo estava desenhando em seu caderno de esboços, enquanto Arthur e Clara liam, um ao lado do outro, no sofá. O silêncio confortável foi quebrado por Léo. Papai Arthur, mamãe Clara, ele disse, erguendo os olhos de seu desenho. Às vezes, eu penso em como tudo começou, naquele anúncio de jornal na enfermeira que veio para cuidar de um homem quebrado. Arthur e Clara se entreolharam, um sorriso terno em seus rostos. É uma história e tanto, não é, filho? De Arthur respondeu, estendendo a mão para bagunçar o cabelo de Léo, uma história de recomeços. E de fé, Clara acrescentou, com a voz suave. Fé de que, mesmo nos momentos mais difíceis, algo bom pode surgir. Léo assentiu, voltando os olhos para a lareira. É inspirador. Saber que de algo tão triste nasceu tanta coisa boa. A fundação, nossa família, é como se a mansão tivesse sido um casulo, e agora ela é uma borboleta. Arthur e Clara se abraçaram, observando seu filho. As palavras de Léo encapsulavam perfeitamente a jornada deles. A mansão, com suas paredes antigas e sua história de dor, havia de fato se transformado em um símbolo de esperança e renovação. Eles haviam encontrado o amor no lugar mais inesperado, construído uma família contra todas as probabilidades e juntos estavam mudando o mundo, um novo horizonte de cada vez. A vida, em sua complexidade e beleza, havia-lhes concedido o maior dos presentes. A prova de que o amor, a resiliência e a esperança são as verdadeiras fundações de um futuro feliz. A mansão, que testemunhara a dor, a esperança e o florescer de um amor improvável, preparava-se para mais um marco. Não era um aniversário de casamento, nem um lançamento da fundação, mas um evento que uniria todos os fios daquela tapeçaria complexa, a formatura de Léo no ensino médio. A cerimônia, modesta e íntima, aconteceria no próprio jardim, sob a mesma árvore onde Arthur e Clara haviam trocado seus votos anos antes. Arthur, agora um homem de meia-idade com a saúde plena e um brilho sereno nos olhos, observava Léo ajustar a beca, a imagem do menino frágil que ele conhecera, perdido em sua própria tristeza, contrastava com o jovem alto e confiante que estava diante dele. Clara, com a mesma graça e força que a definiram desde o primeiro dia, ajeitava a gola da beca de Léo, os olhos marejados de orgulho. Durante a cerimônia, quando chegou a vez de Léo fazer seu discurso de agradecimento, um silêncio reverente tomou conta do jardim. Ele subiu ao pequeno palco improvisado, sua voz clara e ressonante. Hoje eu não estou apenas me formando, começou Léo, olhando para seus pais com uma intensidade que tocou a todos. Estou celebrando uma jornada. A minha jornada que se entrelaçou com a de duas pessoas extraordinárias. Ele fez uma pausa, respirando fundo. Eu era um menino assustado, vivendo em um mundo de incertezas. Então uma enfermeira com um coração gigante, a mamãe Clara, entrou na minha vida. Ela me trouxe luz, risadas e a promessa de um futuro. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas e Arthur apertou sua mão. E então, Léo continuou, sua voz embargada pela emoção. Eu conheci o papai Arthur. Um homem quebrado, sim, mas que se recusou a ser definido pela dor. Ele me ensinou sobre resiliência, sobre propósito, sobre como transformar a adversidade em força. Ele me mostrou que um novo horizonte é sempre possível, não importa quão escura a noite pareça. Léo desceu do palco e caminhou até Arthur e Clara, ajoelhando-se diante deles. A emoção era palpável no ar. Vocês não me deram apenas um lar, ele disse, as lágrimas escorrendo livremente pelo seu rosto. Vocês me deram uma família. Vocês me mostraram o que é o amor incondicional, a parceria verdadeira e o poder de recomeçar.
A Fundação Novos Horizontes é um testemunho do que vocês construíram para o mundo, mas a nossa família é o maior testemunho do que vocês construíram para mim. Ele se levantou e os abraçou, os três em um abraço, apertado, que expressava anos de amor, superação e gratidão. A tia Helena, sentada na primeira fila, enxugava uma lágrima discreta, um sorriso genuíno em seus lábios. Naquele momento, Arthur e Clara souberam que a história deles havia superado todas as expectativas. O contrato de trabalho havia se tornado um pacto de amor eterno. A mansão, que antes era um símbolo de isolamento, era agora o epicentro de uma vida plena, transbordando de propósito e felicidade. Eles haviam encontrado não apenas um ao outro, mas a si mesmos, e juntos haviam construído um legado que ecoaria por gerações. A vida, em sua infinita sabedoria, havia transformado a mais sombria das tempestades no mais belo dos amanheceres. Fins. Da história. Gostou dessa jornada emocionante? A história de Arthur, Clara e Léo nos mostrou que o amor pode surgir nos lugares mais inesperados, transformando a dor em esperança e a solidão em uma família vibrante. Desde o anúncio de jornal que uniu um homem recluso e uma enfermeira dedicada, passando pela recuperação milagrosa de Arthur e o florescimento da Fundação Novos Horizontes, cada capítulo foi um testemunho da resiliência humana e do poder do recomeço. A mansão, antes um refúgio de tristeza, tornou-se um farol de amor e propósito, provando que, mesmo após as maiores tempestades, o sol sempre volta a brilhar. Se você se emocionou com essa narrativa inspiradora, inscreva-se no canal para não perder nenhuma história. Deixe seu like para nos ajudar a alcançar mais pessoas, comente o que mais te tocou e compartilhe com seus amigos e familiares. E não para por aí. À esquerda, você encontrará uma playlist com outras histórias